E fala, torcida São Paulina, começando aqui agora mais um vídeo no canal, trazendo as últimas notícias do São Paulo, informações sobre Lucas Rosa, o novo alvo de contratação para a lateral do São Paulo e também o primeiro treino e a provável primeira escalação, que eu vou falar uma coisa para vocês. É inacreditável a informação da primeira escalação do São Paulo, eu vou estar trazendo tudo para vocês aqui. Antes de mais nada, deixa aí embaixo, deixa o like, se inscreva no canal. Meta de 20 mil inscritos, se inscreve aí dessa força de graça, não custa nada e me ajuda demais. E deixa o like aí, assina, ativa aí o sininho da notificação também, beleza? Ó, a gente vai assistir o vídeo e no final do vídeo eu volto, a gente vai falar do Lucas Rosa, a gente vai falar do treino nos Estados Unidos e a gente vai comentar muito sobre essa primeira escalação do Zubeldia. Meu Deus do céu. Créditos eleitorais, deixa na descrição, sem mais enrolação, simbora pro São Paulo. Primeiro vamos falar do que está acontecendo lá em Orlando, na Flórida. O time está realizando neste momento a terceira atividade lá no complexo da ESPN. À tarde, às 18 horas, horário daqui, 16 local, tem o quarto trabalho. Esses trabalhos já tem parte física e parte com bola. Ontem, por exemplo, o grupo foi dividido em três, são 28 atletas, dois terços deste grupo já fizeram um trabalho com bola e o outro grupo fez atividades físicas individuais. Bem, esse grupo vai ganhar 2 reforços para dentro de campo ainda nesta pré-temporada no final de semana, provavelmente viagem sábado à noite. O Bobadilha, que ficou por aqui se recuperando de um forte surto de influenza, né? Uma gripe muito forte, ele podia contaminar os jogadores do grupo, por isso ele ficou aqui em isolamento, está fazendo só pequenas atividades no CT. E também o Enzo Dias, que deve ser anunciado até o final da tarde. Ele concluiu os exames médicos, é questão apenas burocrática de assinatura de contrato. Então esses dois viajam, perfazendo um total de 30 atletas nesta pré-temporada. Com eles viaja o presidente Júlio Casares também amanhã, porque ele permaneceu no Brasil para resolver assuntos importantes. O primeiro jogo, quarta-feira que vem, contra o Cruzeiro. O jogo vai ser em Orlando, o segundo jogo no dia 19 contra o Flamengo em Fort Lauderdale. Bem, vamos chamar 2 jogadores que já falaram nesta pré-temporada. Uma dupla que quando estava com a camisa do São Paulo, Bruno e companheiros, ajudou bastante. Quando saíram do time, houve uma queda do São Paulo na temporada. Pablo Maia e Alisson falam da pré-temporada. Temos muitos jogadores de qualidade, sem dúvida nenhuma é meu parceiro, minha dupla aí, né? Mas como disse, tem grandes volantes também dentro da equipe que foram muito importantes no ano passado, assim como, né, o Luiz Gustavo, que é um cara que nos ajuda muito no dia a dia, nos ensina muito, né? O Marco Antônio também, que chegou assim em seguida da lesão, assim como outros grandes jogadores que a gente tem, né? O Longo também, então a gente, né, espera, né, quem sabe deixar nas mãos do treinador, ele quem vai decidir. Acho que é muito importante essa pré-temporada para que a gente faça um período muito bom, para que a gente almeja coisas grandes nesse ano. Bem, a segunda parte do meu boletim são negociações. O Wendel, desde que assinou o pré-contrato com o jogador do Porto, dia 7, o São Paulo abriu mão da negociação. Agora o São Paulo está em compasso de espera. Se o Porto procura a equipe paulista e fala, ele tem mais 5 meses, não vai jogar aqui, vamos fazer um acordo. O São Paulo não procura mais. E claro, o São Paulo está esperando que o próprio staff do Wendel ajude nessa antecipação da sua liberação. Natanael, o Atlético Mineiro, matéria da Vitória Leite, chegou forte, ofereceu mais do que 1/3 do que o São Paulo ofereceu. O São Paulo tentou aumentar a proposta de 8 milhões, colocando o Luan à disposição do Coritiba. Luan, volante, estava lá no Vitória. O próprio jogador demonstrou interesse de não jogar a Série B, tinha jogado uma ótima Série A pelo Vitória, então o negócio está mais para o Galo do que para o São Paulo. Por isso que o São Paulo está já partindo para um plano B, que é o Lucas Rosa, jogador de 24 anos do Valladolid, cria do Palmeiras. O jogador é muito importante para o time espanhol, é titular absoluto. Mesmo assim, o São Paulo está tentando, Bruno e Mari, um acordo para, quem sabe, reforçar esta posição que está carente, que agora é a lateral direita com a saída do Rafinha. Boa. Volto com vocês. Essa questão aí envolvendo a lateral também. Valeu, viu, Edu? Obrigado. A gente vai acompanhando também, claro, o São Paulo. Do São Paulo, foi a bala de prata do São Paulo. Esse é um ponto. Que é um perigo, né? Mas é uma aposta que tinha que ser... Assim, é aquela história. Eram 2 possibilidades. Ou você fazia isso, ou você mantinha o que você tinha do ano passado. Não, eu sei, tinha que fazer. Porém, existia um risco, né? Não. E eu não acho nem que é jogar bem. Jogar bem a gente espera de todos eles. Eu acho que ele tem que fazer um pouquinho a diferença. Ah, sim, sim. Não é só jogar bem. Não é só, exato. Ele vai ter que ser o jogador, o cara do time. Como foi o Lucas quando chegou. 1-0, gol do Oscar. O Lucas chegou, mudou a história. Isso. Ganhou, fez gol no Corinthians, não sei o que, foi campeão. Gosto disso. Mas tem jogador que chega com isso. 1-0 gol dele, tem que ser. Mas a Helena falando em 1-0 gol dele, tem um cara que faz sempre gol do 1-0 no São Paulo, ela tem um ponto aqui, porque ela viu o time que você montou.
tarará, Luciano 12º jogador. Daí ela fala assim, por que as pessoas tiram o Luciano do time, mas não tiram o Caleri, que fez uma temporada muito pior? O Luciano foi o artilheiro do São Paulo, simplesmente não entra na minha cabeça. Não, porque eu estou colocando o Oscar no lugar do Luciano. Sim. Mas você tem toda a razão, Helena. Pode ser. A gente sempre tira o Luciano, toda vez. Toda vez é o Luciano que sai, né? Exato. O Luciano sai de todos os times Helena, do São Paulo. É a Helena, né? Ela tem toda a razão. Você tem toda a razão. A gente pode redesenhar com o Luciano e o Caleri no banco, sem problemas. Entendeu? Sem problemas. Com o Luciano e Caleri no banco? Não. Com o Luciano e com o Caleri no banco. Mas aí com o Luciano sendo o 9. 9, que não é muito a dele, né? Não. Ele é um pouquinho mais atrás, mas isso dá para entender. É curioso, mas a tendência... Ele é um pouquinho mais atrás, mas todo mundo fala que ele não é 10. Então, ele é um ponta de lança. Ele é um segundo atacante, né? É. Se você 4-3-1-2, ele seria um segundo atacante. Então, mas quem seria o atacante? Caleri e Luciano? Não, Lucas e Luciano. Então, mas há 5 dias da estreia, a tendência nossa não é tirar o Luciano para pôr Oscar? claro. Assim, há 5 dias, sem saber o que vai acontecer nesses treinos aí. Ela tem razão, mas infelizmente é isso. Talvez o Zubeldia até tente colocar todo mundo. Então, não é vai fácil. depender, assim, cara, eu respeito muito a saúde mental das pessoas porque isso é um problema que afeta todos nós. Quem tem pessoas na família com essa dificuldade, depressão e tal, a gente sente, vê, percebe que não é uma brincadeira, né? É uma doença, doença. Então, é de se respeitar o momento pelo qual passou o Caleri, o ano passado. Sim. Não sei nem se ele posso classificar isso como uma doença, uma depressão, mas o próprio Zubeldia falou, ele está triste, ele perdeu... A declaração dele foi, né? Lembra? Acabou o ano, quando o São Paulo saiu. Ele sentiu muito porque ficou muito não pela torcida, a torcida não culpou ele pela eliminação, agora, mas ele perdeu pênalti. O Luciano faz muito gol, mas o Caleri, cara, ele é um centroavante que incomoda mais que o Luciano. Entendeu? Você entende o que eu estou dizendo? Claro. Então agora, você vai jogar com 2 atacantes, você vai tirar o Lucas? É duro, né? Porque agora o Oscar não vai sair. O Oscar e o Lucas não vão sair. E o Caleri provavelmente não vai sair. Então. A questão é onde colocar o Luciano. Tira o Ferreirinha e põe o Luciano. Será? Enfim. É uma boa questão. A galera segue mandando mensagem. Viu? Porque o Ferreirinha é uma boa válvula de escape, sabe? Agora, você pode jogar fora de casa sim, sem o Ferreirinha. Pode. Ou em casa, se você está precisando do resultado, sem o Ferreirinha. Você ganha mais peso no ataque. Eu acho que o tal do 4-2-4 que o Arnaldo Ribeiro, onde quer que esteja, se ele ouviu isso, ele teve uma síncope, porque ele não suporta o 4-2-4, o Zubeldia argumentava que ele usava o 4-2-4 porque era o que tinha, era o que dava. Agora já muda. Agora ele tem um meia, agora ele tem outro tipo de jogador. Tem 4 bons volantes. Tem 4 bons volantes, ele pode fazer outro tipo de time. Pode fazer. Muito bem, fala. Só para encerrar da minha parte. O sarrafo em cima do Zubeldia vai crescer também. Também vai. Porque a gente tem visto isso com outros treinadores que estão no Brasil, estrangeiros principalmente, né? A gente vai justificando o trabalho do treinador, né? Sempre com um olhar para frente. Bom, e agora? Sexto colocado, ninguém conseguiu... Há muito tempo o São Paulo não ficava nessa posição, não brigou para cair coisa nenhuma, foi eliminado nas Copas por circunstâncias. Só que agora ele vai ter sobre si um peso maior do que quando chegou. Pré-temporada, os jogadores, mal ou bem que ele pediu, chegou, o meia está aí, é um jogador de nome, é um jogador habilidoso. Então, cresce também o olhar, a lupa, a responsabilidade em cima dele. Vamos começar aqui falando sobre o Lucas Rosa, lateral do Real Valladolid. E ao que tudo indica, o São Paulo meio que queria fazer uma força-tarefa para a contratação do Montiel, que valia, se eu não me engano, 28 milhões, do Sevilha. E agora que o Atlético deu uma atravessada nesse Natanael, o São Paulo quer fazer essa força-tarefa para a contratação do Lucas. A grande questão é
o São Paulo está esperando a resposta do Real Valladolid sobre os valores do Lucas Rosa, e se o valor for próximo ou abaixo do que valia o Montiel, o São Paulo pretende entrar de cabeça para contratar um jogador que chegaria para resolver a lateral direita, né? A gente viu aí que esse Nathanael é um menino novo, que tem potencial, mas que ainda seria uma aposta, porque é um menino jovem, um menino que jogava no Curitiba, Série B e tudo bem, um menino que tinha potencial para uma futura venda. Já o Lucas Rosa é um cara que já está estabilizado lá na Espanha, por mais assim que não jogue num time extremamente grande, uma potência da Europa. É um cara que tem bagagem europeia, tem o físico, a preparação física de jogador de Europa, tem um entendimento tático de um jogador da Europa. Então seria um cara que chegaria para resolver. O São Paulo está esperando não é nem a contraproposta, é a resposta mesmo do Real Valladolid sobre os valores, porque ele não é um jogador inegociável. Se for algo próximo ao que valia o Montiel, que o São Paulo queria a contratação, o São Paulo vai entrar de cabeça e vai fazer sim um esforço para trazer o atleta que chegaria para resolver a lateral direita, né? Ao contrário do Nathanael, que chegaria para brigar por posição, até para ser titular, mas que seria uma aposta. O Lucas Rosa chegaria para ser titular absoluto e resolver a lateral direita de São Paulo, que teria todas as suas lacunas resolvidas. O meia, o Oscar, a lateral esquerda com o Wendel, e o Wendel, o São Paulo fez uma proposta para o Porto para a liberação do Wendel, né? O Porto, se eu não me engano, queria 12 milhões, o São Paulo ofereceu 7 ou 8. A grande questão é que o staff do Wendel falou para o São Paulo que o Porto deve dinheiro para o Wendel, então o São Paulo retirou a proposta. Cara, é uma coisa inacreditável, essa tá uma novela. O Porto deve dinheiro para o Wendel. Então o São Paulo fala, para que eu vou pagar o Wendel se vocês estão até devendo? Provavelmente o Wendel deve pintar aí na próxima semana, mais tardar daqui 2 semanas, do São Paulo, porque além do Porto dever dinheiro, o Porto vai ficar pagando o salário de um jogador que não é nem relacionado. O Porto acabou de contratar um lateral esquerdo para a posição lá, um novo lateral. Então, é questão de tempo, sinceramente. Não sei se o Porto, até porque o staff do jogador e o jogador estão fazendo uma pressão, já cobrando a grana que o Porto deve. Então, meio que vai ficar elas por elas. O Porto vai provavelmente pagar o que deve pro Wendel, né, o valor restante. Ou então, fala, a gente te libera e fica elas por elas. Pô, então o Porto vai ter que pagar não só o valor, como o salário do jogador até o mês de julho, um jogador que nem joga. Então, sinceramente, não é um mau negócio para o Porto liberar o Wendel para o São Paulo, mesmo que tenha essa birrinha que o São Paulo, de certa forma, que eles chamam de não sei se é aliciamento de jogador, né? Então, é algo que deve ser resolvido nas próximas semanas. A grande notícia que surgiu de ontem para hoje foi a escalação que o Zubeldia tá pensando em colocar no São Paulo, e é algo assim inacreditável. Vocês podem buscar aí nas redes sociais. O Zubeldia esboçou o São Paulo com o Caleri de centroavante, o Lucas do lado direito, o Oscar do lado esquerdo e o Luciano de 10. Cara, é inacreditável. Quando eu vi isso, eu até pesquisei em mais de um local essa informação, e é inacreditável. Assim, é simplesmente inacreditável. Você contrata um cara que sempre foi 10, que por mais que lá na China ele jogue pelo lado esquerdo, ele era um cara que não atuava com a camisa 10, mas tinha total liberdade para atuar pelo lado esquerdo, por dentro, pelo lado direito, entre linhas, às vezes como segundo. Então ele era um cara que tinha total liberdade para jogar. Se o Zubeldia vocês sabem que eu sou um cara que defende o Zubeldia, acho que ele é um cara que tem boas ideias, tal, não é um treinador, não tem gente que um treinador fraco, não sei o que, eu não acho. Acho que ele é um cara que tem boas ideias, que dá intensidade pro time, só que no ano passado não teve peças, acabou sofrendo com lesões e tal. Se ele fizer isso,
insistir com o Luciano de 10, empurrar o Oscar para um lado, abrindo mão do Ferreirinha. Eu já acho que abrir mão do Ferreirinha para manter o Luciano no time é um pecado capital. O Luciano, a gente viu aí o cara falar, eu não sei por que o Luciano é o único que é sacado do time. E é simples, a importância do Luciano para o time do São Paulo, ela só se resume a gols e não a participações. Se o Luciano... Aí você pode dizer, mas o que importa no futebol é o gol. Nem sempre. Porque se um cara, por exemplo, o Caleri ou o Lucas, o Caleri e o Lucas têm menos gols que o Luciano na temporada. Para vocês, o Caleri e o Lucas são menos importantes? É menos importante que o Luciano? Porque assim, o Luciano tem 18 gols na temporada. Eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes. O camisa 10 do São Paulo tem 18 gols na temporada e uma assistência em 12 meses. O Luciano tem menos assistência que o Igor Vinícius, menos assistência que o André Silva, para vocês terem uma ideia. A grande questão é que o Caleri fez poucos gols. O Caleri 14 gols na temporada, marcou gol no Libertadores, marcou gol na Copa do Brasil. 14 gols na temporada o Caleri tem. A grande questão é que o Caleri tem 7 assistências na temporada. Então, mesmo quando o Caleri não faz gol, o Caleri ele é importante. E não só quando ele dá assistência. Sabe por quê? Porque tem jogos em que o Caleri ele é extremamente importante para segurar a bola, para fazer parede, para puxar a marcação. A gente viu quando o Caleri, no finalzinho da temporada, o Caleri se machucou e o André Silva jogou de centroavante. As características são completamente diferentes. O André Silva fazia pivô, o zagueiro adversário engolia o André Silva, porque ele não tem porte físico para fazer o pivô. E eu até, teve umas fotos do Caleri, se você não viu, o Caleri tá bem mais fininho. O Caleri tá a cara do Caleri de 2016, por exemplo. Tá muito parecido, ele tá bem mais fino, tem que ver como isso vai refletir no futebol dele. Ele parece que ele perdeu massa muscular, tá bem mais fino, não tá? O Caleri nunca foi gordo, mas ele tava bem forte, ele era um cara bem forte. Nas fotos que saíram do São Paulo, ele tá bem mais fino, bem mais seco. Então, são características diferentes. O André Silva, ele é muito mais técnico que o Caleri. O André Silva, ele é muito mais rápido que o Caleri. A movimentação do André Silva é melhor. A grande questão é que o Caleri faz um pivô melhor que o André Silva, segura a bola melhor que o André Silva. O jogo aéreo do Caleri é muito bom. O senso de posicionamento do Caleri também é muito bom. O Caleri ele é importante de várias maneiras. Quando o Caleri não faz gol, ele dá assistências. Então, por que o Luciano sempre é o que sai do time? Porque ele é o que menos influencia no time do São Paulo. Porque quando ele não faz gol, ele simplesmente some da partida. Esse é o grande problema. O Lucas, quando ele não faz gol, ele é o cara que tá correndo, ele é o cara que tá tentando driblar, é o cara que tá tentando arrancar, ele é o cara que tá tentando passe diferente. O Ferreirinha, quando ele não faz gol, ele é o cara que tá tentando rabiscar, o cara que tá tentando ir pra cima, o cara que dá a opção aberto. O Caleri, quando ele não faz gol, ele faz pivô, ele briga com o zagueiro, ele segura a bola, ele sai empurrando o zagueiro. Ele dá assistência. O Luciano, quando ele não faz gol, ele não faz absolutamente nada. E é por isso que a torcida, boa parte da torcida do São Paulo, como eu, saca o Luciano do time. Porque de todos os jogadores de frente, o Luciano ele é o menos importante. Mesmo entregando 18 gols na temporada. E outra, se você vir falar assim, tá de brincadeira, o cara tem 18 gols na temporada. Teve um cara que falou que o Luciano fez gols decisivos. Gente, eu fui buscar os dados dos gols do Luciano na temporada de 2024. Sabe qual foi o único time grande que o Luciano marcou? O Palmeiras. E o São Paulo perdeu aquele jogo, que inclusive o Luciano foi expulso. 2-1 lá no Allianz Parque. De resto, o Luciano fez gol contra o Vasco, Criciúma, Juventude, Atlético Goianiense, Vitória, Atlético Paranaense. Só time de baixo de tabela. O Luciano não fez um gol importante. Um gol. Marcou gol contra na Libertadores contra aquele timezinho pequeno lá. Eu nem me lembro o nome. Time na fase de grupos. O Luciano não fez um gol em time grande. O Caleri fez gol contra o Botafogo. Fez gol contra Corinthians. Fez gol contra o Flamengo. O Lucas também é outro cara que faz gol em jogo grande. Vocês vêm falar que
O Luciano é decisivo. Decisivo em quê? Na Copa do Brasil de 2023, com aquele gol que ele fez contra o Corinthians, o único gol decisivo que o Luciano fez foi aquele. Ou então, lá atrás, teve um cara que falou assim: você tá jogando pedra num jogador que foi importante no... foi no Nestor, que eu falei que o Nestor, ele nunca foi um jogador decisivo e importante. O cara falou assim: o Nestor fez o gol do título da Copa do Brasil. O Pablo e o Luan fizeram gols na final do Campeonato Paulista. Alguém aqui sente falta do Pablo e do Luan? Do volante? Alguém aqui sente falta? O Rafael pegou pênalti na final da Supercopa. Alguém aqui acha que o Rafael é um goleiro a nível de São Paulo? Questão de brincadeira comigo. É por isso que o Luciano é sempre sacado do time. Porque ele é um bom jogador e ele é um excelente segundo atacante. Mas como meia, ele é ridículo, patético, uma piada de mau gosto. E se o Zubeldia fizer isso de colocar o Oscar na esquerda, o Oscar não é ponta. E se você já vai ter o Lucas para ser esse meia ponta, para que você vai ter o Oscar? Se você quiser ter o Luciano dentro de campo, muda o sistema, Oscar de meia esquerda, Lucas de meia direita, Luciano e Caleri na frente. Aí sim é um time que pode funcionar. O Luciano no lugar dele. Agora, você colocar o Luciano de meia, cara, é de uma irresponsabilidade, de uma burrice imensa, gigantesca. Eu não tenho nada contra o Luciano, segundo atacante. Eu acho que ele é um excelente segundo atacante. Mas como meia, ele é uma piada de mau gosto. O cara tem menos assistências que o Igor Vinícius é uma piada de mau gosto. Mas tem 18 gols, marcando contra Vasco, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, aí fica fácil. O jogo decisivo, o Luciano sumiu. Ninguém viu o Luciano contra o Botafogo, ninguém viu o Luciano contra o Corinthians, ninguém viu o Luciano contra o Atlético Mineiro. Um jogo que o São Paulo precisava de um meia, e mais de um meia e menos de um atacante, ninguém viu. Os jogos importantes. São Paulo e Flamengo, ninguém viu o Luciano. São Paulo e Botafogo, ninguém viu o Luciano. São Paulo Internacional, sabe? Se bem que o Luciano até marcou gol também contra o Internacional, no jogo que o São Paulo perdeu de 3-1. Pra vocês verem como é que é as coisas. Deixa a sua opinião, dê o seu comentário, quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Beleza? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.